Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Hoje, na sociedade que nós vivemos, você consegue olhar para alguém e nós vamos compartilhar hoje falando sobre referência e sobre exemplos a serem seguidos. E o personagem que nós vamos usar para nós pensarmos diante dessas referências e exemplos somos nós mesmos. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, hoje o personagem sou eu. Isso, olha para quem está falando assim, hoje o personagem sou eu. Amém, igreja? Amém. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estarás, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos ler todos juntos esse versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Diga, no coração. Estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez te damos graças pela oportunidade de estarmos na tua casa e podermos separar esse tempo para repartir e compartilhar a tua palavra. Prepara o nosso coração e que, acima de tudo, não só entendamos, compreendamos, mas que possamos, por ajuda do Senhor, do Espírito Santo, colocar em prática essa palavra cotidianamente na nossa vida. É a oração que nós fazemos, a fazemos em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, por favor. Pela manhã foi compartilhado pelo bispo sobre nosso pai na fé, que é Abraão, que foi um exemplo de fé, de perseverança, foi um exemplo de obediência, mas também de submissão. Nós aprendemos aqui com o bispo Martim Lutero, quando ele esteve aqui, ele distinguiu, ou ele traçou uma diferença entre obediência e submissão. Em muitos momentos da nossa caminhada nós somos obedientes, mas não somos submissos, porque a obediência está totalmente conectada ou linkada à execução de uma tarefa. E quando Deus dá uma ordem a Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, tendo como promessa um filho, ele não só obedeceu, ele não só cumpriu aquilo que Deus havia determinado para ele, mas no seu coração ele foi submisso à ordem de Deus. E nós podemos aprender que em muitos momentos da nossa vida nós podemos ser obedientes, mas não sermos submissos. A gente faz algo em comportamento, em atitudes, mas lá no nosso coração a gente não obedece. A gente descarta a hipótese de obedecer, ainda que obedecendo. Então eu entendo que Abraão, além de ele ser um homem de fé, um exemplo de obediência, de perseverança, ele também foi um exemplo de submissão. E quando
O bispo pegou o pai da fé falando de Abraão. Abraão é um ícone para cada um de nós ainda hoje. O seu corpo já não mais existe, mas a sua memória ainda é perpetuada ao longo dos anos, nos ensinando muitos princípios de vida. E partindo dessa ideia, eu gostaria de pensar com os irmãos, será que hoje, ao olharmos ao nosso redor, será que hoje nós podemos ter exemplos de pessoas que são referências para cada um de nós? Assim como nós olhamos a história de Abraão, que era um homem também que teve seus percalços, teve suas falhas, mas ainda assim foi um homem que procurou agradar ao Senhor. Será que ao olharmos para as pessoas, será que ao olharmos para nós mesmos, nós hoje, se analisarmos a nossa própria vida, será que nós podemos ser referência dentro da nossa própria casa, para os nossos próprios filhos? Hoje é o dia dos pais, porque talvez hoje numa sociedade contemporânea, pós-moderna, talvez um ícone, uma referência a ser seguida, não é alguém que mas alguém que tenha muitas coisas, e porque ele tem muitas coisas, ele é uma referência. Ele não é uma referência pelo aquilo que ele é no seu caráter, na sua ética, na sua moralidade, na sua espiritualidade. Ele é uma referência pelo aquilo que ele possui, pelo status social que ele tem. E precisamos entender que nós, de alguma maneira, nós somos referência para alguém. Referência dentro de casa para o nosso cônjuge, referência dentro de casa para os nossos próprios filhos. E nós podemos ser uma referência positiva, ou nós podemos ser uma referência negativa. Eu não sei se você já ouviu essa frase de filho dizendo: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, porque o pai dele é o quê? É o herói dele. E as crianças cantaram aqui pela manhã: meu pai é lindão, meu pai é fortão, meu pai é nascido. Cadê a camisa? Meu pai é amigo, meu pai é parceiro, meu pai é exemplo, meu pai é o melhor pai. Existem filhos que crescem com essa ideia de que o pai dele, como foi aqui ensinado, é o melhor pai do mundo. Por que ele é o melhor pai do mundo? Porque ele é um exemplo a ser seguido. Mas existe um paradoxo de que, assim como existe um pai para sua mãe, para os seus próprios cuidadores, eles dizem assim dentro do seu próprio coração: quando eu crescer eu quero ser qualquer coisa, pai, amigo, parceiro, exemplo e o melhor pai. O exemplo é a metodologia mais eficiente de como ser gente, como gente tem que ser. O exemplo é a melhor metodologia, é a mais eficiente de como aprendermos a ser gente, como gente tem que ser. Paulo diz: olha, me imitem, olhem para o meu exemplo, porque eu tenho como referência um outro exemplo, o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso ícone, o nosso maior exemplo, a nossa maior referência a ser seguida. E quando a gente olha para a nossa própria vida, será que nós podemos dizer que a nossa vida é o melhor exemplo dentro de casa de aqueles que crescem e são ensinados, não por palavras, mas pelo exemplo deles aprenderem a ser gente como gente tem que ser? Eu costumo dizer que hoje nós vivemos uma geração, um tempo em que as pessoas não ouvem mais com os ouvidos. Nós não ouvimos mais com os ouvidos, nós ouvimos hoje com os olhos. Tem uma frase que eu não sei se eu vou conseguir lembrar. É como se dissesse assim: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. As suas atitudes, as nossas atitudes gritam tanto que as pessoas não conseguem ouvir aquilo que a gente verbaliza em verbos. E o exemplo é como se nós usássemos a aprendizagem vicariante. O que é isso? Aprendizagem vicariante.
É um processo em que um organismo ele aprende um comportamento na observação de um outro organismo tendo esse comportamento. Isso é aprendizagem vicariante. Quando alguém aprende a se comportar, olhando um outro se comportar daquela maneira. Tem uma história muito interessante que tinha uma família que, eu vou dar só como exemplo, porque eu sei que esse exemplo não se encaixa aqui, só para contextualizar esse ponto. Que quando essa família se reunia em casa, essa família tinha o hábito de falar mal do pastor da igreja. E aí teve um dia que o pastor foi visitar essa família. E nessa família tinha uma criança da idade do meu filho, de 8 anos de idade. Para entender como é que a criança aprende pelo exemplo, que é essa aprendizagem vicariante. Vendo o outro fazer, ele faz também. E aí quando o pastor chegou, sentou, fez o lanche, quando ele foi fazer uma oração, ele ficou de pé e a criança ficou assim, olhando para a minha parte aqui, frontal, e a minha retaguarda. Você está toda hora olhando? Não, porque é de fazer. Das pequenas coisas, dos pequenos exemplos. Hoje eu faço algumas brincadeiras com a minha esposa e, claro, por causa da intimidade, eu percebi que os meus filhos estavam fazendo a mesma coisa. E aí eu caí em si, porque eu estava fora de si. Assim, tem que parar de fazer isso. O meu tratamento com ela tem que ser outro. Não é porque eu estou na frente dos meus filhos, é porque eu sou o exemplo dos meus filhos. É porque os meus filhos vão aprender a ser marido com quem? Com a internet? Com o Google? Eles vão aprender, meu filho vai aprender a ser marido comigo. E a minha filha vai aprender a ser esposa com a mãe. E se eu não sei ser marido, como o marido tem que ser, biblicamente falando, ele vai crescer torto. E quem é o responsável? O mundo? Não, sou eu mesmo. E nós somos tendenciosos a procurar culpados, a transferir responsabilidade. Quando na verdade a Bíblia nos exorta, nos ensina que nós precisamos ser exemplo. Albert Einstein diz que o exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única eficiente de fazê-lo. O exemplo não é uma forma de ensinar, não é mais uma metodologia, mas é a única forma eficiente de fazer. É o exemplo. Exemplo é tudo aquilo que deve ser imitado, copiado, é um modelo. E eu volto a fazer a pergunta inicial. Quando os nossos filhos, quando aqueles que convivem conosco, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, nós somos um bom exemplo a ser seguido? É algo que nós precisamos pensar. E quando a gente olha o texto que nós lemos, a partir do versículo 4 de Deuteronômio 6, ele diz: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes de ensinarmos, o que o texto está nos ensinando? Antes de ministrarmos, nós precisamos viver aquilo que ministramos. Antes de ensinar, nós precisamos viver aquilo que ensinamos. E se nós tomarmos como exemplo uma casa, uma família, Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança, não é o caminho, ensina a criança no caminho. Esse no, que é uma contração da preposição, significa dentro de, junto de, sobre algum conhecimento, ao lado, estando ao lado. Sabe por quê? Eu não sei se você tem um espelho em casa. Quem tem espelho em casa? Levante a mão assim, ó. Quem tem espelho, levante a mão assim, ó. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Quem gosta de se olhar no espelho? Levante a mão. Ó, nem todo mundo gosta de se olhar no espelho. Por quê? Porque o espelho tem uma capacidade tremenda e tão linda
de que ele fala, ele comunica sem falar nada. O espelho comunica uma verdade sem nenhuma palavra. E a gente precisa entender que a maturidade, ela chega na nossa vida quando nós nos colocamos diante do espelho e entendemos que a situação que hoje vivemos, o único responsável por aquilo que estamos colhendo hoje, somos nós mesmos. Eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre a definição de insanidade. Ele diz: insanidade é a gente semear sempre a mesma coisa e querer colher coisas diferentes, e querer ter uma semeadura, e querer ter uma colheita diferente. Insanidade é você estar sempre semeando a mesma coisa, e aí você espera sempre frutos e resultados diferentes. E se a gente olha para a nossa vida e talvez não sejamos o melhor exemplo a ser seguido, o mais importante é, ao identificarmos que talvez não sejamos o melhor exemplo a ser seguido, o que a gente pode fazer para que a gente possa ser um bom exemplo a ser seguido. E quando a gente fala de que precisamos ensinar aquilo que nós vivemos, quando a gente olha o versículo 5, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra nos ensina que antes de instruir a nossa casa, antes de instruir aqueles que estão ao nosso lado, nós em primeiro lugar devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E a pergunta para a gente pensar é: como está o nosso amor a Deus hoje? Porque antes de termos Deus na boca, nós precisamos ter Deus no coração. Muitos de nós temos Deus na boca, mas não temos no coração. E quero te dizer que aqueles que convivem conosco, eles sabem. Aqueles que convivem conosco sabem se Deus é de verdade o Senhor da nossa vida, é um Deus que está no nosso coração, é um Deus só, como o bispo costuma falar aqui, um Deus romântico, que está só nos lábios, o Deus das canções, não um Deus de vivência, de cotidiano, de experiência, é um Deus só de canções. Porque o autor ele diz aqui: você precisa amar a Deus, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno precisam estar no teu coração, não é na boca, é no coração. E no coração demonstra o estilo de vida, se somos ou não exemplos a serem seguidos. E nós aprendemos uma frase no congresso que nós fizemos. Essa frase ficou no meu coração: cada um reproduz segundo a sua espécie. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Esses dias eu estava chupando uma tangerina em casa, e aí estávamos à caça de um vaso. Eu estava com a intenção de plantar lá as sementes, né? E achei um vaso lá em casa, cavei, joguei lá as sementes da tangerina. Todo dia estou botando uma aguinha lá. Coloquei a semente de quê, irmãos? De quê? Tangerina. Eu estou na expectativa de colher o quê? Tangerina. Não dá para colocar uma semente de tangerina e ficar esperando nascer abacate. Não dá. Não dá. Mamão, pera, não dá. Vai nascer o quê? Tangerina. Nós reproduzimos segundo a nossa espécie. E como é que isso se aplica na nossa vida? Para mim, uma das grandes tragédias do tempo que a gente vive, se chama hoje, qual é? É que a família, os pais, deixaram de ser modelo para os seus filhos. E hoje é dia dos pais. Os pais, quando eu digo, são aqueles que são referenciados, o pai, a mãe, o cuidador, deixaram de ser referenciais para os seus filhos.
Hoje, quem é o referencial para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, são os youtubers da vida, são aqueles que estão na mídia, eles que são os mentores dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Não é mais dentro de casa, porque hoje perdeu-se o referencial, o modelo para os filhos. Mas eu fico a pensar, por que hoje muitos de nós não somos referenciais para aqueles que convivem conosco dentro de casa? Por causa da incongruência, da inconsistência da vida vivida e das palavras. É um esvaziamento de autoridade. Por quê? Porque há uma inconsistência na vida e nas palavras. Essa incongruência, ela existe porque a gente fala uma coisa, mas a gente vive outra. E Paulo diz que nós não devemos irar os nossos filhos. Quando é que nós iramos os nossos filhos? Quando a gente diz ser uma coisa que a gente não é. Os pais, eles precisam entender, nós precisamos entender que nós somos o exemplo para ensinarmos os nossos filhos e aqueles que estão debaixo da nossa autoridade a ser gente como a gente tem que ser. Porque nós somos geradores de vida. Nós somos geradores de vida. E vida também espiritual. Porque quando a gente olha uma paternidade, a gente acha que nós somos só geradores de vida de maneira biológica, humana. Na concepção, na formação, na gestação, depois que nasce. Não. Eu acho que essa geração de vida, ela começa na verdade depois do nascimento. Nós começamos a gerar vida na vida dos nossos filhos muito mais depois que eles nascem. E nós podemos gerar vida espiritual no coração daqueles que estão dentro da nossa própria casa. A partir do versículo 7, ele diz: aí sim, depois que o Senhor for o Deus da sua vida, e você tiver Deus não só nos lábios, mas no coração, você vai inculcar a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Não basta dar teto, não basta dar comida, roupa, educação, segurança. Nós precisamos entender que nós, pais, precisamos guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Os pais devem ser geradores de vida, não apenas biológica, mas também de vida espiritual. O Salmo 78 fica aí de lição para casa. Se você puder ler, é um salmo grande, mas leia todo o Salmo 78 como lição de casa. E você vai ver lá no versículo, a partir do versículo 5, e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Muitos filhos hoje não conhecem a Deus. Não é por culpa da sociedade, não é por culpa da igreja. Muitos filhos hoje não conhecem a Deus por causa dos pais. Pais intercessores. Já que hoje é o dia dos pais, nós precisamos ter pais intercessores. Jó era um grande exemplo de um pai intercessor. Intercedia pelos seus filhos, não era uma vez por mês, não era semestralmente, anualmente. Jó intercedia por todos os seus filhos diariamente. Os pais precisam se empenhar zelosamente na educação, não só escolar, mas espiritual dos filhos. Estava no aniversário ontem e nós estávamos falando sobre profissão, e aí bate-papo assim, bem enriquecedor,
falando das dificuldades no mercado de trabalho. E aí um pai que estava conversando comigo está dizendo: hoje eu já encubro meu filho de 7 anos a profissão que ele tem que exercer quando ele tiver uns 20 anos, 22 anos de idade. Eu já começo a trabalhar isso no coração e na mente do meu filho. Se ele vai ser, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu fiquei a pensar comigo mesmo: bom, a profissão, ela é importante? Ela é muito importante. Claro que é. Mas talvez esse inculcar, quer falar repetidas vezes, cotidianamente, talvez o mais importante, a priori, não seja a profissão. Talvez o inculcar, a priori, mais importante seja com relação à sua salvação e à vida eterna. Da importância de ter Deus como Senhor da sua vida. Jesus sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Porque hoje nós vivemos de uma maneira tão secularizada que para muitos de nós o mais importante, e eu falo isso aqui algumas vezes, sempre é as demais coisas, nunca o reino de Deus. Quando Jesus estabeleceu uma ordem de prioridades, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas hoje nós vivemos um tempo que estamos buscando as demais coisas estão em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando a gente lembrar, a gente comenta sobre ele, se é que comentamos. No versículo 7, 8 e 9, ele diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O texto nos ensina dizendo que nós precisamos inculcar na mente dos filhos, não é profissão. Nós precisamos inculcar na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos adolescentes, é a palavra de Deus. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Falar repetidas vezes. E não deve ser um ensino ligeiro e superficial. Por que isso é importante? Porque como a gente vive hoje um tempo de muita correria, onde tudo precisa acontecer muito rápido, até o ensino, até a ministração precisa ser algo corrido. E esse ensino não pode ser ligeiro e superficial, mas tem que ser claro, sólido e constante. Quando ele diz de inculcar, está falando de clareza, está falando de solidez, está falando de constância. Clareza por quê? É algo que é inteligível, é algo que a nossa capacidade humana consiga perceber, entender e compreender. Aquilo que a gente comunica ao outro, ele precisa entender e compreender. Mas não tem que ter só clareza, tem que ter solidez. Por quê? Tem que ser algo que é imutável. Porque solidez tem a ver com aquilo que é firme, resistente, durável. Algo imutável. A palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus são imutáveis. Mas o método, como a gente comunica esses princípios. Meu filho tinha uma Bíblia que tem um joguinho que ele gosta muito, que é do Minecraft. E aí ele construiu o mundo dele. Isso é muito simbólico, né, pastor? Mas ele construiu o mundo dele. Esse jogo da opção das crianças construírem seu mundo. E aí aconteceu um detalhe no telefone dele, que quando ele pegou o telefone de novo, ele viu que o mundo dele havia sido destruído, não tinha mais o mundo dele, ele entrou em choque. Ele falou assim: acabou o meu mundo. Acabou o meu mundo. Eu falei: que mundo, Miguel? O meu mundo, eu tinha isso construído, eu tinha aquilo construído, eu tinha não sei o que e tal. E, meu Deus, ele tem um mundo paralelo, ele tem um mundo virtual em que ele entra nesse mundo e a realidade dele. Eu falei assim: meu Deus, eu preciso entender dessas coisas. E aí a BV Books lançou uma Bíblia, que é a Bíblia do Minecraft. Lá tem os blocos, dentro da Bíblia, a Bíblia é dividida em blocos. E aí ele vai ensinando a você montar esses blocos para você montar o seu mundo.
Mas não é um mundo construído na mente do meu filho, é um mundo construído pela palavra de Deus. Por quê? Porque tem que ter clareza, ele tem que entender aquilo. Eu preciso falar a linguagem dele. E falando a linguagem dele, não é com superficialidade, é com solidez, com algo que é de Deus. Mas os métodos, como a gente faz isso, a gente precisa procurar. Como é que a gente alcança o coração do adolescente? Como é que a gente alcança o coração de um jovem? Como é que a gente alcança o coração do nosso cônjuge? Nós precisamos aprender a linguagem para alcançar o coração daquele que está ao nosso lado. Porque às vezes a linguagem que eu uso, o outro não entende. A linguagem da minha esposa é receber presente. Não é dizer eu te amo. A maneira que ela entende que eu a amo é dando presente. E ela diz assim: tem um tempão que você não me diz que ama, hein, querido? Quer comprar um presentinho para mim? Porque a linguagem dela, os nossos filhos têm linguagem, o nosso cônjuge tem linguagem. Nós precisamos aprender a falar a linguagem do outro para comunicar. E tem que ser constante, não pode ser um dia e o outro dia não fazer. Não pode fazer hoje, fazer daqui a um mês, daqui a 30 dias, tem que ser algo constante. O lar, a nossa casa, deve ser a grande escola espiritual dos nossos filhos. Não é a geração vida, não, irmãos. A geração vida é uma parte. E quero te dizer, pequena parte. Mínima parte. Porque a nossa casa é a escola espiritual dos nossos filhos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o lar é a trincheira onde a batalha espiritual na luta pelos nossos filhos é ganha ou é perdida. A gente perde ou ganha os nossos filhos, sabe aonde? É dentro de casa. E muito diretamente ligado por causa do nosso exemplo. Os pais são geradores de vida não só espiritual, mas os pais são geradores de vida moral. Nós precisamos ser geradores de vida também no campo da ética e da moralidade, dentro de casa, dos nossos filhos. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos. Como se cria um filho? Não tendo dicotomia de discurso, falando uma coisa e dizendo outra, para não irá-lo. Mas como é que você cria seu filho? Ele diz: mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que é importante nós pensarmos sobre disciplina? Porque não só os nossos filhos, nós somos muito indisciplinados. Nós temos dificuldade de sermos disciplinados, de autodisciplina, de sermos autodisciplinados. Por que é importante? Porque hoje nós vivemos uma sociedade totalmente influenciada pelo pós-modernismo. Por isso é importante a disciplina, porque a pós-modernidade, ela transporta ou ela traz na sua bagagem, e que não só alcança as crianças, os jovens, os adolescentes, não, alcança cada um de nós. Algumas tendências que nos tiram do caminho. E que tendências é essas? Que são perigosas e influenciam a formação moral, não só nossa, mas dos nossos filhos, porque nós somos exemplos dos nossos filhos. A tendência da pluralidade, a tendência da privacidade e a tendência da secularização. Pluralidade, privacidade e secularização. O que é pluralidade? A existência de muitas variações de alguma coisa ao mesmo tempo. É o que a gente ouve falar hoje, muito aí, está na mídia. É a diversidade. Hoje vivemos o tempo da diversidade, em todos os aspectos. Vivemos um mundo onde há muitas ideias, onde há muitos conceitos e há muitos valores a serem seguidos. O mundo cada vez mais rejeita a ideia, sabe de quê? De uma verdade única e absoluta. Não existe mais verdade absoluta hoje para o mundo. Na pós-modernidade, o mundo pós-moderno é a grande arca, é como se fosse uma grande barca, uma grande arca que abriga toda a sorte
de pensamentos, de toda sorte de religiões, toda sorte de filosofias, onde cada um tem um espaço para viver a sua crença, a sua filosofia, a sua vida e o seu padrão moral. Não tem mais o que é certo e o que é errado. Não tem mais. O importante é que você seja, conclua para mim, feliz. Vai ser feliz. Tem muita gente feliz, sendo feliz, indo para o inferno. E feliz. Por quê? Porque hoje, dentro dessa pluralização, nós vivemos até hoje um evangelho eu costumo dizer que ele é sensitivo, ele é epidérmico, é de sensações. A razão não existe mais, o culto racional não existe mais, o pesquisar e entender. Deixa eu anotar aqui o que o Leonardo está falando, para que em casa eu pesquise e veja se é verdade, veja se tem contexto bíblico que ele está dizendo. Eu aceito tudo como verdade. E a Bíblia, pelo profeta, nos ensina dizendo que o povo é enganado porque ele fala do quê? Conhecimento. Mas não é conhecimento do mundo, é conhecimento da palavra de Deus. E hoje, dentro de uma barca grande que tem muitos pensamentos, muitas filosofias, muitas ideias, dentro do próprio cristianismo, para abarcar a todos. A todos. E a gente vai, dentro da pluralidade, entrando nessa grande barca. E sem perceber, como exemplo, os nossos filhos estão crescendo e a gente não está falando nada, mas eles estão vendo o exemplo e está seguindo esse exemplo. Não só a pluralidade, mas também a privacidade. Aquilo que é privativo, exclusivo, restrito, particular, próprio e peculiar. Essas tendências que fazem com que a vida de Deus não seja gerada na nossa vida, além da pluralidade, tem a privacidade. A moral e a ética pós-moderna é também profundamente privativa, onde cada um vive a sua vida sem ter que prestar contas a ninguém. Hoje ninguém entende mais o que é prestar contas. Maridos que não prestam conta de sua vida para sua esposa, esposa que não prestam conta da sua vida para o seu marido, filhos que não prestam conta da sua vida para os seus pais. Existem pais que têm medo, talvez eu use até um outro adjetivo, não medo, mas pânico, de repreender um filho em público. Por que ele tem medo? Ele tem medo de passar vergonha. Passar vergonha. Porque ele sabe que a qualquer momento o filho pode desacatá-lo. Existem pais que não podem, não têm o direito de mexer no telefone celular dos seus filhos. Não sabem nem a senha. Porque, afinal de contas, eles têm direito a uma tendência pós-moderna, que essa tendência qual é? A privacidade. Não invada a minha privacidade. Pai que não pode entrar no quarto do filho, não pode saber o que ele está acessando na internet. Existem maridos cuja esposa não sabe que tipo de site, que tipo de TV por assinatura o marido assiste. E a gente acha, tem um leve engano que os nossos filhos não percebem isso. De que aqueles que convivem conosco não percebem isso, que essa tendência, não só da pluralidade, mas da privacidade entra dentro da nossa própria casa. Os pais não têm mais direito de intervir na conduta dos filhos. Existem pais que hoje intervêm na conduta dos filhos. E muitas pessoas chamam o conselho tutelar. Eles não podem mais repreender os filhos. Eu já vi uma criança, quando a mãe brigando com a criança, a mãe falou assim para a criança: eu vou chamar a polícia.
Você não pode fazer isso comigo. Esse é o tempo que a gente vive. Além da pluralidade, da privacidade, tem a secularização. A secularização de uma sociedade pode ser entendida no sentido literal, como um processo pelo qual a religião, a fé, a crença deixa de ser um aspecto cultural agregador. A religião deixa de ser algo que agrega, que une, que edifica. E isso é transferido para uma de outras atividades dessa mesma sociedade em fator coercitivo, identificador. Ela faz com que tal sociedade já não esteja mais determinada pela religião. A sociedade deixa de ser teocêntrica, onde Deus está no centro, e essa sociedade passa a ser antropocêntrica, onde o homem está no centro. É uma sociedade secularizada, onde o homem é o centro de todas as coisas. Tudo deve girar em torno do homem para agradá-lo e para promover o seu prazer imediato. E muitos autores escrevem hoje dizendo que o Evangelho se tornou um grande supermercado, onde nós entramos e nós escolhemos nas prateleiras do Evangelho hoje aquilo que nos satisfaz e vamos embora. O que é isso? Isso é um tipo de secularização que tem entrado nas igrejas, onde Deus não é um Deus mais a ser adorado, mas é alguém que precisa nos servir. Eu vi até uma ilustração dizendo que Jesus olha hoje para a igreja, identifica a igreja, que é a noiva, mas sendo uma noiva que deseja dar o golpe do baú no noivo. O que é alguém que quer dar o golpe do baú em outra pessoa? Porque ele olha para outra pessoa com o quê? Com algum interesse. Porque aquele outro tem alguma coisa que pode me trazer um certo tipo de satisfação. O que eu ganho com isso? O que eu ganho em ser crente? O que eu ganho em ser cristão? E nessa sociedade pluralista, privativa, secularizada, que nós precisamos ter o nosso caráter moldado para que nós sejamos exemplos para aqueles que andam conosco, para aqueles que convivem conosco, da nossa própria casa. Isso requer investimento de tempo, isso requer nós discernirmos a diferença entre o importante e o essencial. Nós precisamos aprender a discernir a diferença entre o importante e o essencial. Porque quem ama prioriza. E quem ama precisa encontrar tempo para a pessoa que ele diz amar. E se o seu cônjuge, se o seu filho, se aquele que está ao seu lado é alguém importante, nós precisamos encontrar tempo para ministrar ao coração daqueles que estão ao nosso lado. E quando a gente diz que nós somos esse personagem, porque nós temos um exemplo de personagem. Quando a gente fala de exemplo, que nós precisamos ser um exemplo, nós podemos transliterar esse exemplo, Jesus sendo o nosso maior exemplo. Quando a gente fala de, antes de termos Deus na boca, nós precisamos ter Deus no coração, Jesus tinha o Pai no coração por causa do seu contexto de vida, não é para aquilo que ele falava, mas é para aquilo que ele vivia e fazia. Quando a gente fala que os pais são geradores de vida, tanto na sua espiritualidade, quanto na sua ética, na sua moralidade, o Pai fez um grande sacrifício, entregando Jesus para que através dele nós pudéssemos ter o maior exemplo de espiritualidade, de ética e de moralidade. Nós temos o exemplo, nós temos um grande exemplo a ser seguido. E nós precisamos, para que tudo isso aconteça, ter justamente esse investimento de tempo. Como é que tem estado o seu tempo na presença de Deus? Como é que tem estado o meu tempo na presença de Deus? Nós temos investido tempo na presença de Deus?
Nós só podemos dar aquilo que temos. Nós só podemos ministrar aquilo que recebemos. E o desejo de Deus para cada um de nós é que todos nós sejamos alguém em que os outros possam olhar, não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que, como o profeta, quando passava, aquela mulher olha para o profeta e diz assim: vai ali, um santo homem de Deus, sem palavras. Ele não havia falado absolutamente nada. Por que ele era um exemplo a ser seguido? E dentro desse contexto, alguém que era identificado como homem de Deus, por causa do seu estilo de vida. E o desejo de Deus é que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida pautado nos princípios da palavra de Deus, tendo como maior exemplo o Senhor Jesus, para que, como pais, já que hoje a gente comemora o Dia dos Pais, celebra o Dia dos Pais, como mãe, como filhos, nós possamos ser cristãos de verdade, que amam a Deus, não só de palavras, mas que nós tenhamos Deus também no nosso coração. Curva sua cabeça e feche os seus olhos. Que possamos, Senhor, nessa noite, não fazermos uma análise de nenhum personagem bíblico, mas hoje nós temos um grande desafio de analisar a nós mesmos, analisar a nossa própria vida, analisar o nosso próprio contexto, Senhor, diante de um espelho que não mente, diante do espelho da Tua Palavra, que o Senhor possa nos ajudar, clarificando a nossa mente, e se identificarmos qualquer área da nossa vida que tem nos atrapalhado, que tem nos impedido de sermos um bom exemplo, um exemplo a ser seguido pelos nossos próprios filhos, uma referência para o nosso próprio cônjuge. Nos ajuda, Senhor, se ao analisarmos a nossa vida, identificarmos qualquer tipo de tendência que não seja a tendência dos princípios da Tua Palavra, pluralidade, privacidade, se talvez a secularização tenha invadido o nosso coração e a nossa mente, não pensamos mais nas coisas que são do alto, as coisas que são de Deus não alegram mais o nosso coração, não enriquecem mais a nossa vida, não dão norte mais para a nossa vida. Mas se talvez ao identificarmos o nosso contexto, aquilo que dá norte, aquilo que guia a nossa vida são os princípios deste mundo, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que possamos mudar o caminho, para que possamos trilhar o verdadeiro caminho. Jesus se apresentou sendo o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele conclui dizendo: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Declaramos: a casa é sua, a nossa vida te pertence, Senhor. Se existe alguma área da nossa vida, algum compartimento da nossa história em que o Senhor não tem liberdade para entrar, transformar e mudar, cremos que hoje, essa noite é a oportunidade, e declaramos que essa casa é sua. Sopra, Senhor. Toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir.
havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele dá as características desse homem. Era um homem íntegro, era um ser humano íntegro, ou seja, inteiro na presença de Deus. Vivia em retidão, ou seja, ele era inteiro e ele andava no caminho. E ele temia Deus e se desviava do mal. Essa é uma noite de nós analisarmos, não quem está ao nosso lado, mas nós analisarmos a nossa própria vida, a nossa integridade, a nossa retidão, não o nosso medo, mas o nosso temor a Deus. Nos ajuda, Senhor, como famílias, como homens, mulheres, jovens, que não tenhamos a nossa vida compartimentalizadas, onde existam áreas em que o Senhor ainda não é Senhor, mas como diz essa canção, que a nossa vida seja essa casa, que nós possamos declarar que essa casa é tua, o Senhor pode entrar, e ao entrar nessa casa que é a nossa vida, que é o nosso coração, Senhor, começa a arrumar as coisas, começa a mostrar, Senhor, assim como Davi desejava que o Senhor mostrasse. Tu és o Deus que sonda o nosso coração, Tu és o Deus que sonda os nossos pensamentos, Tu és o Deus que sabe tudo a nosso respeito. Identifica, Senhor, mostra, revela, se há em nós algum caminho que não Te agrada, algum caminho que nos tira do caminho, algum caminho que nos tira da Tua presença, Senhor, e que ao nos tirar da Tua presença, passamos a ser um referencial não positivo. Nos ajuda nessa noite como pais que aqui estão, Senhor. Nós queremos orar, interceder e entregar cada homem que está aqui nesse santuário, Senhor, ou cada família que está aqui presente e que representa um pai de família, Senhor, te pedindo que o Senhor possa trabalhar no caráter. Trabalhar no caráter. O caráter nada mais é do que uma identidade interior. Trabalha na nossa identidade interior, Senhor. Molda o nosso caráter. Aprimora o nosso caráter segundo o caráter de Cristo, Senhor. Que os homens não sejam dicotômicos, Senhor. Que os homens não tenham uma palavra nos lábios, mas um comportamento totalmente diferente do seu cotidiano de vida. Dá integridade para cada um de nós, dá integridade para os homens que nos visitam, para os homens que são membros da Igreja de Nova Vida Estrela do Norte. Nós aproveitamos esse momento para abençoar a vida de cada homem, abençoar a vida de cada pai que está aqui nessa noite, Senhor, e ministrar tudo aquilo que eles precisam para ser um pai segundo o coração de Deus, um pai amoroso, um pai compreensivo, um pai que intercede, um pai que ouve, um pai que investe tempo, um pai que ama, Senhor. Por isso nós te pedimos, não só pelos pais, mas pelas mães, pelos filhos que estão aqui, pela família, a família de Deus, a família que tem sido tão assolada, tão atacada, tão alvejada pelas coisas desse mundo. Guarda e protege as famílias, edifica as famílias, Senhor, edifica as famílias da Tua palavra, e que o mundo e as tendências mundanas não encontrem lugar nas famílias de Deus, mas que os únicos princípios a serem semeados dentro das famílias sejam os princípios da Tua palavra. Nós oramos, nós ministramos e nós abençoamos cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família aqui representada. Nós nos abençoamos e fazemos isso nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa dizer amém, que você possa dar glórias a Deus e aplaudir o nome do Senhor Jesus.
Pode aplaudir mais forte, que ele é digno. Se é para ele, aplauda bem forte. Que você possa sair daqui levando essa frase: eu preciso ser o melhor exemplo. Eu preciso ser o melhor exemplo. Vamos repetir? 1, 2, 3. Eu preciso ser o melhor exemplo. De novo. Eu preciso ser o melhor exemplo. Levante a sua mão e diga assim: me ajuda, Senhor. Me ajuda em todas as áreas da minha vida, Senhor. Me ajuda a ser um bom exemplo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Nosso último aviso é sobre